Muito bem, pessoal. Aqui o exercício número 3, que diz o seguinte: uma mola tem uma extremidade fixa e preso a outra extremidade um corpo de 0,5 kg, oscilando verticalmente. Construindo-se o gráfico das posições assumidas pelo corpo em função do tempo, obtém-se o diagrama da figura abaixo. Então, daí um esqueminha da mola, né, oscilando para cima e para baixo, e aí tem um gráfico que ilustra o comportamento dela no seu comportamento de ida e volta, que dá uma senoide ou uma cossenoide, tá? E ele faz várias perguntas, A, B, C, D, E, F, tá? Primeira coisa, vamos interpretar o que são as coisas no gráfico. Então, vou pegar aqui um apontador aqui para fazer o seguinte, ó. A mola ela vai subir até 10 e vai descer até 10. Então, isso aqui significa para nós que a amplitude é 10. É o quanto ela sobe a partir do zero ou o quanto ela desce a partir do zero, sempre positivo. Amplitude 10. O tempo que leva para ela fazer uma barriga para cima e uma barriga para baixo é chamado de período de onda. No caso, é o período de uma oscilação. É o tempo que leva para ela voltar a começar a fazer de novo a barriga para cima e depois a barriga para baixo. Então, o período deste gráfico é de 2, o tempo está em segundos, 2 segundos. Achando o período, a gente acha a frequência angular, pulsação e assim tudo mais. Beleza? Então, nós temos dois dados importantes aí. Outro dado é o 0,5 kg, que talvez a gente precise disso daqui para poder achar constante elástica. No caso aqui, a única coisa que está faltando é a constante elástica. Beleza? Então, agora nós vamos começar a responder as perguntas que estão aí, tá? Vamos lá para a nossa tela de resolução. Aqui está. Então, a nossa primeira pergunta, ela foi o seguinte: qual é a frequência de oscilação? Frequência de oscilação é o inverso do período. Nós vimos que o tempo que demorou para que o nosso gráfico, lembra lá que eu tinha a posição dela, ela começava aqui do zero, ela fazia toda a oscilação e vinha para cá. E quando ela terminava essa primeira oscilação, o tempo que aqui estava sendo marcado era 2 segundos. Aqui, a posição máxima ocupada era 10. E a posição mínima ocupada era menos 10. Isso daqui era a posição ocupada. E aqui estava em centímetros. Aqui estava em segundos. Então, esse nosso período são esses 2 segundos. Então, a nossa frequência fica fácil. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2, que é igual a 0,5 unidades de frequência hertz. Essa frequência não é frequência angular, é simplesmente frequência de oscilação. A frequência angular é a pulsação. Então, é o nosso velocidade angular, o equivalente à velocidade angular. Então, esse cara aqui para nós é chamado de pulsação ou frequência angular. Se não tiver a palavra angular, então não é frequência angular, não é pulsação. Não tiver essa palavra, é esta frequência. Só frequência é esta aqui que eu me refiro. Isso foi no item B. Depois ele pergunta para nós qual é a fase inicial. Bem, a ideia é a seguinte: nós temos que associar esse movimento de vai e vem ao nosso círculo trigonométrico. Se ele está inicialmente na posição 0, você vai pensar o círculo trigonométrico, o zero dele está aqui. Então, significa que a mola que está fazendo o movimento de vai e vem no eixo X, ela tem que estar originalmente aqui. Para ela estar aqui, a sombra
da partícula que gira em MHS, que gira em movimento circular uniforme, é projetada aqui para baixo. Então, a fase inicial é todo esse ângulo. E esse ângulo é de 90 graus. Só que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Então, para nós, essa nossa fase inicial, ela é π sobre 2 radianos. Só que depois, π sobre 2 radianos, numa etapa seguinte, digamos que aqui é 0 segundo, quando ele estivesse aqui, ele andou esse pedacinho para cá, ele não estaria no lado negativo? Então ele poderia estar aqui embaixo também. E esse ângulo todo que tem até aqui é de 270 graus. 270 graus ou 3π sobre 2. Então, aqui também projeta essa bolinha no meio. E qual deles eu vou escolher como fase inicial? Né? Então, eu posso dar a volta total e aqui é 3π sobre 2 ou 90 graus, porque os dois vão projetar a bolinha aqui no meio. Então, qual deles eu vou utilizar? Pensa bem, se essa bolinha vier um pouquinho para cá, onde é que ela vai projetar? Ela não vai projetar aqui? E aqui não é o lado positivo? E quando ela chega aqui, ela não está no 10? Então, veja, ela vai assumindo valores cada vez maior até chegar no 10. Então, ela sai daqui e ela vai chegar na posição 10. Aqui é 0, lembra? Aqui é 0, aqui é 10, aqui é menos 10. Então, ela vai primeiro chegar no 10. Daqui, ela vai chegar primeiro no menos 10. Então, se o gráfico descesse, seria essa a fase inicial. Como o gráfico está fazendo chegar no positivo, a fase inicial é 270 graus ou 3π sobre 2. Então, com isso, a gente pode escrever que a nossa fase inicial é igual a 3π sobre 2 radianos. Isso aí está respondido a pergunta B. Aí ele quer saber qual a equação da posição y em função do tempo. Bom, y, por quê? Porque ele está movendo na vertical. Lá ele chamou de y. É a mesma coisa que eu chamar isso aqui de x, de deslocamento. Tá? Então isso aqui vai ser posição, a equação era do tipo amplitude vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Perfeito? Bom, frequência angular. Frequência angular qual é? A nossa frequência angular, lembra, é 2π sobre o período. Então, no nosso caso, vai ser igual a 2π. Qual é o período? 2 segundos. Portanto, a nossa frequência angular é π radianos por segundo. Então, eu tenho esta informação. A fase inicial, já tenho esta informação. E a amplitude? A amplitude é o quanto ela vai subir para lá ou para cá, que é o equivalente na projeção do movimento circular, o quanto vai para lá ou o quanto vem para cá. Então, isso aqui eu também tenho em vale 10. Então, y vai ser igual a 10 vezes o cosseno da pulsação π vezes o tempo mais a fase inicial. Qual é a fase inicial? É 3π sobre 2. Se você coloca 0 aqui, cosseno de 3π sobre 2 é 0. Ela vai estar nessa posição. E aí o problema fica ajustado. Se está nessa posição, é porque ele está aqui. Então tá bonitinho. Letra D. Qual é o valor da velocidade no instante t igual a 0? D. Ele quer saber a velocidade quando o tempo é igual a 0. Bom, nós vamos precisar a equação da velocidade. A equação da velocidade é menos a amplitude vezes a pulsação vezes o seno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Ah, tem que decorar? Infelizmente tem. Não tem saída, tem que decorar. A velocidade vai ser igual a menos, a amplitude nós sabemos, 10. A pulsação, quanto vale? Pulsação nós já vimos, vale π. Vezes o seno. Pulsação vale π. O tempo vale 0. Mais 3π
sobre 2. Então, vamos lá. A nossa velocidade vai ser igual a menos 10π seno. Isso aqui vai dar zero. De 3π sobre 2. Que vai ser igual a menos 10 vezes π vezes. Quanto vale o seno 3π sobre 2? Vamos lá, 3π sobre 2 está aqui. O seno dele vale menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar 10π centímetros por segundo. E aqui está a resposta do item D. Tá? Depois ele pergunta para nós qual é o valor máximo assumido pela aceleração. Aí nós vamos precisar quem? A equação da aceleração. Então, no item E, precisamos da equação da aceleração é igual a menos a amplitude vezes a pulsação ao quadrado vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Colocando esta equação vai ficar assim, ó, menos a amplitude 10, a pulsação. A pulsação vale π, então vai colocar π aqui, vai ficar π ao quadrado, vezes o cosseno da pulsação, π vezes 3, vezes t, vezes 3π sobre 2. Bom, o que ela quer? Ele não quer o máximo? Se ele quer o máximo, o cosseno de um ângulo, qual é o valor máximo que ele tem? O valor máximo do cosseno de um ângulo vale 1. Isso aí vocês já estão vendo lá com o Jacó. O valor máximo do cosseno é igual a 1. Então, se o cosseno vale 1, acabou essa contaiada toda aqui, que parecia estranho, acabou, ficou 1. Então, aqui vai ficar A é igual a menos 10 vezes π quadrado. Π quadrado é aproximadamente 10. Então, aqui fica aproximadamente. Tá? Isso aqui vai ser igual a menos 100. Só que ele pediu em módulo. Se ele pediu em módulo, ele pediu só o valor positivo. 10 vezes 10 são 100. Que unidades? Centímetros por segundo ao quadrado. Tá? O centímetro meu aqui saiu meio ruinzinho, mas é isso aí. E a última pergunta, o que ele faz? A última pergunta que ele faz para a gente, na letra F, ele quer saber qual é a constante elástica da mola. Para saber a constante elástica da mola, a gente vai fazer o seguinte, ó, o período do sistema massa-mola é 2π raiz quadrada da massa dividido pelo K da mola. Muito bem, o período nós temos. Lembra do período? Vamos voltar ao período aqui, ó. O período nós sabemos que são de 2 segundos. Ótimo, então voltando aqui, nós temos isso aqui igual a 2 segundos. 2 vezes π raiz quadrada. A massa foi dada no enunciado. Vale 0,5 dividido por K. Bem, aqui o que eu vou fazer? Esse 2 aqui vai simplificar esse 2. Sobra 1 aqui e aqui também. Então, isso aqui vai ficar 1 é igual a π raiz quadrada de 0,5 sobre a constante K. Para resolver isso aqui, eu vou levar os dois lados da expressão ao quadrado. Elevo ao quadrado aqui e tudo isso aqui eu também elevo ao quadrado. Então, como é que fica? 1 ao quadrado, 1. π ao quadrado, π quadrado. Raiz quadrada de qualquer coisa ao quadrado é o que está dentro dela. E o que está dentro dela é 0,5 vezes K. Passo o K multiplicando para cá. K vai ser igual a π quadrado, 10 vezes 0,5. Portanto, o nosso K vai ser igual a 5. E aqui, como está tudo em unidade do sistema internacional, então aqui vai ser newtons por metro. Ainda que o exercício tenha dado as unidades em centímetros, a resposta que a gente tem aqui é de newton por metro. Por quê? Sistema internacional na massa, sistema internacional no período. Por isso que tem que ser em unidades do sistema internacional. Beleza? Então aqui nós fechamos o exercício número 3.